Luiz Wagner da Rosa Vivian, sou natural de Caçapava do Sul, 41 anos. Iniciei no futebol aqui no Grêmio, na escolinha de futebol do Grêmio, como estagiário do curso de Educação Física, onde eu sou formado na Universidade Federal de Santa Maria. Depois disso, fui contratado na escolinha como supervisor, já entrei para a área de gestão, né? Como supervisor da escolinha. Fui me aprimorar, fiz uma especialização em treinamento esportivo inicialmente, depois uma especialização em gestão esportiva. Fui promovido às categorias de base, também bem rápido. Tive uma passagem fora do clube, depois retornei para o profissional. E desde 2014 eu estava no Rio de Janeiro trabalhando na CBF, né, mais especificamente na seleção brasileira principal. E depois fui promovido para supervisor de futebol e depois gerente de planejamento, que era a minha última função lá, onde eu englobava toda essa parte da gestão da seleção principal e também auxiliando um pouco nas seleções de base. Eu acho que é o ápice da vida profissional de alguém que trabalha no futebol, né? O atleta almeja chegar na seleção brasileira, eu acho que o profissional também, todo mundo tem esse sonho, né? E foi muito, muito bacana, assim. Trabalhei com grandes profissionais lá, de todas as áreas, e essa função de gerente, assim como a que eu venho exercer agora aqui no Grêmio, ela te abre um leque, tu tem que entender um pouco de cada área, né? Para tu dar condições para os especialistas de cada área desempenharem melhor forma o papel deles. E claro que tu vai se preparando para essa mudança também em termos de conhecimento, inteligência, habilidade para lidar com as coisas, com as pessoas. A gente, mais do que nada, a gente trabalha numa gestão de pessoas, né? No futebol, se tu não tiver gestão de pessoal, não adianta tu ter o conhecimento que for. Isso eu falo sempre, assim, né? Tu tem que buscar o conhecimento, estudar, se aprimorar, mas a parte humana tá junto, tá muito ligada a isso. Então, esse relacionamento, ele é indispensável. Isso aí eu consegui aprender muito lá, evoluir. Tem uma nomenclatura por trás disso que às vezes o pessoal rotula algumas coisas, né? Liga o executivo àquela pessoa que executa um trabalho de contratação de jogador. E não é verdade, né? É uma das atribuições, mas muito mais um gerenciamento de processos e condições de trabalho para quem está trabalhando conosco, para os atletas, para a comissão técnica, para o grupo de apoio. É muito mais dar condições para eles e linhas de trabalho e facilitar o trabalho deles, criar líderes dentro do ambiente, do que tu simplesmente contratar um jogador. Porque a ação de contratação é um processo. Ele é o final de um processo, na verdade, né? Tem uma construção aí até tu chegar lá. Contratar sempre foi contratado, né? A forma de contratar, os processos de contratação, os pré-requisitos, diminuir a chance de erro, que é o maior desafio, né? De profissionais, de atletas, de serviço, de várias coisas que tu precisa contratar dentro de um ambiente de gestão. Então, não é só o jogador, né? Dar condições de trabalho, né? Saber colocar as pessoas nos lugares certos dentro do ambiente do clube, potencializar essas pessoas para extrair o máximo que elas podem render dentro daquele espaço delas, dentro de um processo organizado, como uma grande engrenagem, né? Uma grande engrenagem onde a gente está ali como um eixo, vamos dizer assim, para que tudo funcione bem alinhado, e aí o resultado vai ser lá dentro do campo. É isso. Eu estou dentro de um eixo executivo responsável pelo futebol e eles são a parte estatutárias do clube. Então o presidente, há uma hierarquia, né, do clube, a presidência, o conselho de administração, a vice-presidente de futebol, a diretoria de futebol, eles estão dentro, acima, né, mas dentro de uma ideia de construção conjunta. Então essa parte executiva dessa parte estatutária, ela tem que andar em conexão direta. O pensamento nosso é muito da mesma linha, então isso facilita o trabalho, né? A atividade fim do clube é o futebol, toda a organização ela é voltada para dar suporte para isso.
E eu acho que os ativos do clube, que são os seus atletas, eles podem ser potencializados. Mais possibilidades para esses ativos terem espaço em outros clubes, de forma que o clube possa ter um retorno financeiro, né, e poder reinvestir isso dentro do futebol. O jogador, ele é um ser humano como qualquer um de nós e ele sabe distinguir as coisas, né? E a confiança se constrói, né? A confiança no dia a dia é tu falar uma coisa e tu cumprir, é tu olhar no olho, é tu tratar todos os jogadores da mesma forma, as condições têm que ser iguais para todos. Quem vai jogar, quem ganha mais, quem ganha menos, é outra coisa. Agora, a condição que tu tem que dar para ele dentro do clube, e isso tu ganha o respeito dos líderes do grupo nisso. E isso se automultiplica, né? De uma forma positiva. O assunto que a gente já mais bateu aqui nesses meus 10 dias de trabalho foram, que acho que eu já fiz 3 ou 4 reuniões com as categorias de base. Acelerar o processo da Sub-20 para a gente tentar fomentar cada vez mais a subida dos atletas profissionais, mas a gente sabe que não tem espaço para todos, mas não quer dizer que os atletas não tenham qualidade e potencial. Então é a gente fazer parcerias, ter clubes fora do Brasil estrategicamente estabelecidos para colocar esses jogadores, monitorar esses jogadores. Não adianta a gente emprestar o jogador e não acompanhar eles. Para brigar num cenário nacional e internacional, a gente tem que abrir um pouco a mentalidade de todo mundo, não só nossa, mas do torcedor, da imprensa, do pessoal que acompanha o clube, que ajuda o clube, e até de parceiros de fora. Então, a gente precisa, às vezes, evoluir em algumas coisas, né? Se vende hoje, a SAF é profissional, no papel, né? Não quer dizer que as que estão sendo formadas não sejam. Acho que estão sendo feitos modelos muito bem consolidados, mas isso não diz que um clube estatutário, ele não pode ser profissional e agir como uma SAF, como uma SA que seja, uma empresa. Ele pode ter, se ele organizar todos os seus processos, se ele ter um orçamento, trabalhar dentro disso, não cometer loucuras dentro da sua gestão, deixar um legado, ele vai estar trabalhando dentro de um modelo. Tem caminho assim potenciais para a gente desenvolver e melhorar. E isso dá uma visibilidade um pouco maior para o clube também externamente. A gente quer também mostrar para fora como é feito o trabalho aqui dentro. E aí também é um dos motivos da gente estar aqui hoje, né? Então eu acho que o torcedor, o associado que ajuda o Grêmio, que torce pelo Grêmio, que contribui, ele tem esse direito de saber como está sendo organizado, como está sendo gerido, né, esse patrimônio que é dele, né? Então, acho que isso é importante. A gente quer cada vez mais, com o auxílio de vocês, da Grêmio TV, pessoal da comunicação, assessoria de imprensa, cada vez mais a gente tentar comunicar isso, né, através das redes, que a gente está fazendo um trabalho que já era feito, mas agora a gente está tentando organizar um pouco mais os processos e externar isso, e sempre pensando em evoluir. O pensamento do funcionário, de quem for, ele tem que estar pensando em evolução. Seguir esse processo, a gente começa a trabalhar num médio e longo prazo. E o futebol a curto prazo, a gente não consegue colher nada concreto. A gente até pode colher um título, mas em termos de planejamento a longo prazo, para não acontecer de ser campeão e cair depois, né, essa oscilação que acontece muito no futebol, porque é uma falta de planejamento a longo prazo. E aí vem o processo de profissionalização, trabalhar nisso, né? A comissão técnica tem que pensar no amanhã, no jogo. O executivo, o gerente, o presidente, eles têm que pensar a longo prazo, no clube, na semana, no mês, no ano, daqui a 5 anos, não só na gestão dele também. Então, esse trabalho contínuo é essencial quando tu trabalha com processos lentos, que nem o futebol, né? O futebol é uma coisa rápida, mas ao mesmo tempo para tu modificar, ele é lento.